Hoje, dia 14 de agosto, a gente dá continuidade no grupo de estudos da doutrina espírita ao artigo da Galvão, Imunidade e Espiritualidade. Vamos continuar conversando sobre conexões do sistema imunológico com o sistema nervoso central. E aí, para a gente recapitular um pouquinho do que a gente estava conversando, né? Dar uma resumida e não se perder. Para quem está pensando onde a enxaqueca ficou, ela ficou para depois, tá? Ela vai entrar depois para a gente não sair muito do artigo. Então a gente vai retomar um pouco o que a gente estava conversando. Faltou um pedacinho de conexões do sistema SI, é sistema imunológico, e SNC, é sistema nervoso central. Então, a gente estava finalizando essa parte e chegando às conclusões de como o sistema imunológico e o sistema nervoso central formam um conjunto interativo bidirecional. O que que isso significa? Que os processos psicológicos eles influenciam o sistema imunológico do mesmo modo que o sistema imunológico influencia os processos psicológicos. E isso a gente trouxe alguns exemplos, mas hoje a gente vai ficar só nessa conclusão. Então, perceber como que é uma via de mão dupla. Então, tanto o nosso psicológico influencia o nosso sistema imunológico, como o nosso sistema imunológico traz influência para o nosso psicológico. Tá? Esses dois processos se dão. E a gente tem que estar atento a isso. Nossos pensamentos e nossas emoções atuam em nossa capacidade de ativação do sistema imunológico e interferem tanto na resposta imunológica inata quanto na resposta imunológica adaptativa. Os cientistas eles avaliaram que nós temos esses dois tipos de RI, resposta imunológica, a inata, que já viria com a gente, e conversando dentro da doutrina espírita, a gente viu que essas respostas imunológicas inatas, elas seriam respostas que nós carregamos já codificadas de outros momentos encarnatoriais ou pré-encarnatoriais, e as respostas imunológicas adaptativas seriam dessa vida. Mas, de qualquer modo, o interessante nessa nossa discussão é que ambas as respostas imunológicas, elas são passíveis de interferência a partir dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Então, a partir do que a gente pensa, do que a gente sente, daquilo que a gente processa no nosso pensamento, a gente altera as nossas respostas imunológicas. E hoje tem bastante exemplo, bastante pesquisa muito legal sobre isso. E aí teve um momento sobre a glândula pineal, tem um momento no artigo e eu preciso trazer isso para vocês, porque a glândula pineal ela é bastante estudada na doutrina, ela é fonte de especulação na doutrina, e dentro desse artigo tem material científico sobre, né? Então, a glândula pineal é um ponto crucial de uma rede imunoneuroendócrina sofisticada que funciona como um inconsciente órgão sensorial difuso. Trocando em outras palavras, seria um órgão do qual nós não, um órgão sensorial do qual nós não temos consciência, então ele funciona de modo inconsciente, propagando emoções das quais nós não temos acesso mental, mas acesso mental consciente, mas um acesso mental inconsciente. E aí, o interessante, acho que eu cheguei a comentar na outra aula,
O interessante é que a partir dos 14 anos ela torna-se uma válvula de escapamento, e aí a gente, nesse período da adolescência, ela vai se abrindo e fortes sensações e impressões da esfera emocional que estava no inventário do que a gente já viveu começa a, a sair, a gente tem essa revivência daquilo que a gente já experienciou e ficou marcado nesse inconsciente emocional que é a glândula pineal. E aí, acho que até comentei, né, de como muitas pessoas não conseguem sair das emoções, desse fluxo emocional que a glândula pineal vai proporcionar desde a adolescência e vivem um processo de, não de amadurecimento, mas de desamadurecimento, eu posso dizer assim, porque é um processo de viver para trás, né, de reviver em vez de experienciar coisas novas. E aí, acho que a gente pode, acho que o interessante para a gente fechar essas conexões do sistema imunológico para o sistema nervoso central é o quanto o nosso organismo é construído ou é desenvolvido e se desenvolve nessa correlação de aquilo que nós produzimos em termos de matéria mental, ele afeta os nossos órgãos, afeta o funcionamento do nosso corpo, o funcionamento do nosso organismo, porque vai atingir em cheio o nosso sistema imunológico, vai alterar as nossas células de defesa. E, por outro lado, o nosso sistema imunológico, como ele está funcionando, como ele está cuidando de nós, como ele está cuidando do nosso organismo, diz para nós do que está acontecendo com o nosso campo mental. Diz para nós o que está falhando no nosso sistema nervoso, no nosso campo emocional, enfim, é capaz de revelar os problemas que nós estamos passando. E aí a gente vai para esse tópico, que é um tópico um pouco mais longo, porque ele vai estar cheio de pesquisas dentro do artigo, em que a gente vai estudar os estados da mente, o comportamento e o sistema imunológico. A psiconeuroimunologia, que a gente vai trazer, diminuir com essa sigla aí, PNI, é uma área que estuda as relações entre os estressores psicossociais, né, do ambiente, externos, ou num contexto interno ambiental, como as emoções, e os sistemas neuroimunológicos, que organizam as respostas adaptativas ao estresse ambiental. E aí temos algumas análises possíveis, e a Galvão vai focar na terceira, tá? Eu coloquei só a título de conhecimento mesmo para gente entender. A psiconeuroimunologia, ela faz esses três tipos de análise aí. Ela estuda os fatores ambientais externos, os fatores desencadeantes na expressão dos genes, como atividade física, qualidade de alimentação, estuda os fatores de risco desencadeantes de processo de adoecimento, como tabaco, álcool, substâncias psicoativas. Só que a Galvão, ela vai focar nas ações das nossas percepções sobre o nosso ambiente interno. Olha que curioso. Como as percepções que nós temos de nós causam impressões e como que essas impressões podem arregimentar a ativação de genes, materializando nesse complexo neuroendócrino imunológico
e psiconeuroimunológico de nós mesmos. Vou trocar as palavras para a gente poder entender de uma forma mais clara. A Galvão, e aí a gente vai ver uma série de pesquisas agora, bem bacanas, como exemplo. A Galvão, ela foca o artigo no seguinte: em vez de focar no que vem de fora, na alimentação, na atividade física, no álcool, no tabaco, né, nessas coisas assim, porque isso também afeta o nosso organismo, afeta o nosso sistema imunológico, afeta o nosso comportamento, nosso estado de mente. E a psiconeuroimunologia cuida disso. Ela faz essas análises dos fatores externos. Mas a Galvão, e focada na doutrina espírita, focada na ideia de espiritualidade, focada na ideia de Jesus como cura, que é o final do artigo, eu dando um spoiler aqui para vocês, ela acha interessante mostrar o quanto as impressões que nós temos de nós são capazes de promover materializações no nosso complexo neuroendócrino imunológico. Vamos de novo. A Galvão fica impressionada como nós somos capazes de, pelas percepções que nós temos de nós mesmos, nós construímos impressões de nós. Só um minutinho. Nós construímos impressões de nós. Essas impressões de nós, elas ativam materializações no nosso sistema imunológico. Eu vou mais uma vez. Todos os pensamentos, todas as percepções que vocês têm de vocês, que eu tenho de mim, todas as percepções, passou na frente do espelho, fez alguma coisa, todas as percepções, você percebeu você. Aqui agora, a gente está se percebendo. São percepções. As percepções, por vezes, elas causam impressões. Então, quando a gente tem uma série de percepções de nós, a gente consolida uma impressão de nós. Consolidada uma impressão de nós mesmos, nós ativamos, ela vai usar o termo ativação de genes. Na doutrina vai utilizar outros termos, outros estudiosos vão utilizar outros termos. O que é uma ativação dos genes? Nós vamos produzir sinapses no nosso sistema nervoso central, que vai materializar células, que vai materializar uma série de hormônios no nosso sistema imunológico. E que hormônios? E que química é essa que vai escorrer no meu organismo a partir do meu cérebro, a partir do que eu pensei, a partir da impressão que eu materializo em mim mesmo? Depende da impressão que você tem de você. Então, se as percepções que você tem de você são percepções, eu vou simplificar no negativo positivo, mas não é simples assim.
Quando a gente faz esse jogo do negativo, positivo, a gente está sendo medíocre. A gente está simplificando as coisas, está no superficial, no raso da vida. Mas a vida da gente não é assim. Então a gente não tem impressões positivas e negativas da gente. A gente tem impressões complexas da gente. Então a gente tem impressões é, nós temos percepções de que nós não seremos capazes de conseguir passar por isso que nós estamos passando. Falar que isso é negativo, isso é positivo, é complicado. Né? Então, é uma percepção de não capacidade diante de algo grande, diante de algo ameaçador. Então, é uma percepção que eu tenho de mim, uma percepção de fraqueza, de baixeza, de incapacidade, de fragilidade. Essa percepção que eu tenho de mim a todo instante. Se eu tenho de mim a todo instante, é para ir na padaria, é para pegar um carro, é para fazer uma grande viagem, é para. Vocês estão percebendo? São em vários momentos que eu tenho a mesma percepção de sou frágil, não sou capaz. E aí eu construo a impressão da minha fragilidade. Essa impressão da minha fragilidade vai ativar o que em mim? A minha fragilidade. O meu ser frágil. Que vai materializar o que em mim? Uma série de hormônios, uma série de química, um sistema imunológico frágil. E aí eu vou apresentar uma série de fragilidades na minha saúde. Vocês vão percebendo? Essa é a complexidade que a doutrina, junto com a psiconeuroimunologia, traz. A Galvão está mostrando. Vamos para os exemplos para vocês verem. Tem o grupo, tem um experimento com um grupo com 3 ratos. São 3 grupos. São grupos. São 3 grupos de ratos. No primeiro grupo, e aí, assim, o experimento é cruel, na minha opinião, porque eu acho que a gente tem humano bastante para a gente fazer esse experimento sem inserir células cancerígenas. Então, nós temos 3 grupos de ratos. No primeiro grupo, nos 3 grupos, nós inserimos células cancerígenas. É um tipo de câncer que 50% morre, o tumor avança e mata o indivíduo. E 50% regride e não mata. Eles usaram esse tipo de tumor por causa dessa certeza. 50% vive, 50% não vive, para poder fazer a pesquisa. No primeiro grupo, eles deixaram lá o grupo e constatadíssimo, 50% sobreviveu, 50% não sobreviveu. Eles pegaram o segundo grupo. No segundo grupo, eles aplicaram choque elétrico, sem controle. Então, desse segundo grupo que foi aplicado choque elétrico sem controle, só 23% sobreviveram. Então, assim, grande parte morreu. O terceiro grupo
também sofreu choque elétrico, mas tinha uma alavanca que parava o choque elétrico. Olha que curioso. E eles aprenderam a parar o choque elétrico. Esse terceiro grupo, que sofria o choque, mas aprendeu a parar o choque, ou seja, superou o choque elétrico, 63% sobreviveu. Então, a conclusão da pesquisa foi a seguinte: a impotência, ela apressou a propagação do tumor e não o choque em si. O grupo que aprendeu a reagir, ou seja, que aprende a mexer na alavanca e parar o choque, é o grupo que rejeita o tumor e vence o tumor. Então, apesar de sofrer adversidade externa, sentindo-se capaz, porque vence a adversidade externa, o grupo sobrevive ao tumor. O grupo que se abate porque não vê saída, porque não tem alavanca, porque sofre, além do tumor, com a adversidade externa, sucumbe. Olha que curioso. Vamos lá, vamos mais uma. O caso de pesquisa do Spiegel. O Spiegel, ele fez uma direção com um grupo de mulheres com câncer de mama em estágio terminal. Então, ele pegou essas mulheres em estágio terminal, porque em estágio terminal ele achou que elas iam se entregar mais à pesquisa. Iam falar mais, né? E aí, o que ele observou? As mulheres que trabalharam o sentimento de impotência sobreviveram 2 vezes mais tempo no programa do que aquelas que não conseguiram trabalhar o sentimento de impotência. Então, as mulheres que se sentiram amadas e apoiadas e mantiveram o estado de espírito otimista, elas apresentaram as células NK mais combativa que as mulheres solitárias e impotentes. Olha que curioso. Então, aquelas mulheres no programa que conseguiram falar mais do seu problema, expressar mais seu problema, e dessa forma conseguiram mais o apoio, conseguiram chorar, e conseguiram abraço, e conseguiram amparo, e conseguiram receber do marido, receber da família, receber das pessoas à sua volta carinho, suporte, elas tinham mais células NK que combatiam o câncer, e assim elas sobreviveram 2 vezes mais tempo do que as mulheres solitárias e impotentes, que tinham a sensação de impotência. Os ratos do grupo impotente. Olha só. O pensamento alterando o sistema imunológico. O estado de mente, o comportamento afetando o sistema neuroendócrino imunológico dos pacientes. O caso Ian Goller é impressionante, impressionante, impressionante. Ele foi diagnosticado com câncer, um câncer com mortalidade altíssima. O médico deu algumas semanas para ele, osteosarcoma, né? Então, um câncer muito. Já tinha atingido a perna dele. Foi submetido à amputação da perna, e mesmo com a amputação da perna, e
diversos protocolos, o tumor já tinha disseminado para o quadril, já tinha disseminado para o tórax, com várias saliências, e o oncologista dele deu para ele semanas, falou para ele, você tem algumas semanas de vida aí, ó. E ele não... O que ele fez? Ele fez yoga. Ele passou a sentar 3 vezes por dia e meditar por 1 hora, durante 3 vezes no dia. E o médico dele, quando o médico dele relata, fala, mas Ian, você tá com serenidade de moribundo, parece que eu tô falando com uma pessoa a ponto, assim, parece que que você tá nos últimos dias já. Que calma é essa? Nunca vi uma pessoa tão calma, a não ser os meus pacientes que já estão a ponto de morrer. Você ainda tem algumas semanas, Ian. Que calma é essa? Não, eu tô fazendo yoga, tô tranquilo, tô sereno. Ótimo. Então, passados mais de 30 anos, Ian está recuperado e hoje ele cuida de um grupo de apoio a pessoas com câncer e ajuda essas pessoas a fazerem yoga para recuperarem a saúde. Então, olha que surreal. Uma pessoa com osteosarcoma já tinha tomado o quadril, já tinha avançado sobre o tórax, consegue regredir um câncer, consegue regredir um osteosarcoma com meditação de yoga 3 vezes por dia. Por quê? A Galvão está mostrando no artigo dela. Porque o sistema nervoso central está ligado ao sistema imunológico. Porque o estado da mente afeta o sistema imunológico. Então, no momento em que ele alterou os pensamentos, ele alterou as células do sistema imunológico. E aí ele altera todo o organismo dele. 3 vezes por dia, eu não consigo ficar 5 minutos. Você imagina 3 horas de yoga, deve alterar muito um organismo. O caso Ian Goller é impressionante. E aí tem um estudo também com esses 106 homens HIV positivo, que foi constatado um aumento significativo nas contagens absolutas e relativas dos linfócitos CD4 relacionados à afetividade. Todos os 106 indivíduos diagnosticados com HIV positivo, a partir do momento em que passaram para dentro de uma igreja, para dentro de uma religiosidade, não por causa da religiosidade, não por causa da igreja, mas por causa da afetividade, tiveram aumento nas contagens absolutas e relativas dos linfócitos CD4. O estado de mente do linfócito CD4 está relacionado à afetividade. Então, você melhora a condição do HIV positivo com afeto. Você amplia a saúde do HIV positivo com afetividade. O sistema imunológico responde. Ele fica mais forte. E a última pesquisa, essas pessoas que têm espiritualidade, sensações de propósito e sentido da vida, têm um estágio de mente de esperança, de sensação de bem-estar, e isso também afeta o sistema imunológico, trazendo células que impedem uma série de doenças cardiovasculares, cancerígenas, doenças sazonais, enfim, uma carreira de doenças, inclusive doenças viciantes, tá lá um monte no artigo da Galvão.
E aí, concluindo, para a gente fechar, fatores psicossociais ligados ao estresse, ligados ao emocional, estão correlacionados com o aumento do risco de câncer em pessoas saudáveis e com a redução dos níveis de sobrevivência em pessoas com câncer. Então, as pessoas saudáveis que estão ligadas com fatores estressantes no dia a dia estão preponderantes a terem células cancerígenas. E as pessoas que estão passando por processos cancerígenos correm riscos no seu nível de sobrevivência se estiverem submetidas a contextos estressantes, a fatores estressantes, a estágios mentais desequilibrantes. Os fatores psicossociais, eles têm um efeito lento, porém cumulativo no câncer, de impacto menor, mas não negligenciável. Tá? Então, o tabaco altera, o álcool faz mal, mas os fatores psicossociais não são negligenciáveis. É um efeito lento e é um efeito cumulativo. Então, se você passar 20 anos sob efeito estressante, você vai adquirir uma doença. Se você passar 5 minutos, não tem problema. Se você passar uma semana, você vai sobreviver. Tranquilo. Mas se você passar muito tempo, você não vai sair incólume dessa. Você vai sair com algum problema. Então, em pessoas com câncer, quanto maior o número de células NK, melhor a sobrevida do paciente. E os pacientes que enfrentam psicologicamente melhor a doença têm muito mais células NK do que os pacientes deprimidos e que se sentem impotentes. Então, o segredo para a produção de células NK, para melhor enfrentamento da doença, do câncer, é não se sentir deprimido e não se sentir impotente. Ou, dizendo de um outro modo, é fazer o paciente experimentar estágios psicológicos de potência e de alegria. Então, é fazer ele se sentir capaz, potente, de que vai conseguir, de que será capaz, de que já está conseguindo, e de alegria. Viver experiências de sorriso, de divertimento, de esperança, tudo isso vai fazer diferença no sistema imunológico, porque o sistema imunológico vai responder imediatamente ao sistema nervoso central. As sinapses do sorriso, as sinapses da gargalhada, as sinapses da alegria, as sinapses da coragem, do enfrentamento, da capacidade. Lembra lá do grupo de ratos? Aquele que mesmo tendo choque, achou a alavanca. Então é isso. Eu vou parar a gravação agora para a gente poder ir para o nosso bate-papo, ok? Só um segundinho.